Nós temos que ser completamente inimigos do repouso. Qual é que é a dose mínima efetiva? Os dados apontam as 4 séries. Conseguimos fazer isso em quanto tempo? 30 minutos, 2 vezes por semana. A ciência não nos traz o contexto do cliente. Nós não damos treino à estatística. Eu quero que treines o mínimo possível comigo. É treinar para viver, ou viver para treinar. Porquê é que nós somos tão bons a falar de prevenção e tão maus a fazê-lo na vida real? É falta de disciplina, é falta de atribuição de valor, é falta de consciência. Não há nenhum hack que substitua o treino de força. A ciência tenta mimetizar vários químicos, não há. A atividade física, o movimento e indo mesmo à base disto tudo, a produção de força é um estímulo incomparável. Eu recomendo, em termos de treino, uma duração de 45 minutos. É mais efetivo. Se nós estivermos à espera que as coisas aconteçam via organização, via Estado, via universidades, não saímos do sítio. Há uma inércia gigante. Quem tem mais força é claramente mais saudável. Mas porquê? O que é que fisicamente acontece que te torna mais saudável por seres forte? Exercício faz bem. Toda a gente sabe isso. Mas ninguém tem consciência sobre isto. Ninguém se calhar atribui o devido valor e a profundidade. Ninguém precisa do que desconhece. Começámos a ouvir falar sobre saúde e exercício físico como coisas muito ligadas há muito poucos anos. Certíssimo. É precisamente isso. Na competição também há muita saúde. A competição dá saúde. O sono, a nutrição, o exercício, a atividade física, a gestão de energia, stress, emoções e conexão social. Nós temos que criar um modus operandi de integrar isto tudo. As pessoas precisam de exercício físico. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. O ser humano nunca foi tão obcecado com saúde. Há conteúdos sobre longevidade, há suplementos novos todas as semanas, há relógios que medem o sono, o stress, os passos, a frequência cardíaca. Temos mais informação do que nunca, mas com muito menos saúde do que seria suposto. Sabemos o que devíamos fazer, só não fazemos. Por isso, fomos à procura de um professor que nos ajude a resolver este problema. Segundo o ChatGPT, Rui Fortuna é diretor do Banco de Evidência Científica da EXS, diretor de qualidade do Exercise Studio e distinguido com o Prémio Excelência em 2023, 2024 e 2025 pelos médicos associados do Hospital da Luz. Rui filtra e interpreta investigação para criar critérios aplicáveis no terreno, desde progressões de carga e volume até ajuste em contexto de dor, limitação ou risco. E no Exercise Studio trabalha na integração do treino com o contexto clínico, criando protocolos, padrões de avaliação e uma linguagem comum entre médicos e profissionais do exercício para que a prescrição deixe de ser genérica e passe a ser estruturada, individualizada e segura. Porquê é que ainda não vemos treino de força como rotina nos consultórios? Porquê é que um comprimido gera menos resistência do que um plano de treino? Porquê é que continuamos a organizar o sistema de saúde à volta da doença e não da capacidade física? Neste episódio, vamos falar da tal dose mínima efetiva, do maior vício moderno que nos está a roubar anos de vida com qualidade, da diferença entre performance e saúde, da tensão silenciosa entre médicos e técnicos do exercício e do que cada lado ainda precisa de aprender. Vamos também tocar num ponto maior, o que é que a sociedade está a perder por chegar fraca às cirurgias, às doenças e à velhice. Se acreditas que saúde é mais do que análises dentro dos valores de referência, se trabalhas na área e sentes que ainda falamos línguas diferentes, ou se simplesmente queres perceber porque é que ganhar força pode ser uma das decisões mais importantes da tua vida, este episódio vai fazer-te pensar. Nós notamos que os médicos têm uma estaleca para o empreendedorismo, sabes? Agora nota-se a geração. Já não são médicos que gostam do SNS, eu acho isso. Querem trabalhar, ganhar os seus clientes. Estás a perceber? Sim. É um mindset diferente. Já acabou aquela década, ou décadas de médicos que entravas para a SNS, tinhas condições remuneratórias nunca antes vistas em mais lado nenhum. Agora... Hoje em dia tu ouves muitos médicos do SNS a dizer isto é mais um emprego normal como outro qualquer, não, nós não somos assim. A nível de condições é complicado. Olha, ainda hoje, foi publicado hoje, vim a ouvir o meu padrinho, que é ali um nome famoso do hospital aqui de Gaia, em Espinho, e a falar nessa questão
da categorização do hospital e que eles têm 400 milhões a menos de fundos do que outros hospitais com a mesma dimensão, a mesma população tem. Pá, é tramado. Tens que ter, para te manteres só naquilo, tens que ter não sei, uma fé, um patriotismo, chama-lhe o que quiseres, Sim. diferente, porque não tens as condições devidas, não é? Aquilo é verdadeiro serviço público. Mas o privado também já teve melhores dias. Mas isso eu acredito que é como tudo. Todas as profissões estão a caminhar em todas as áreas para o empreendedorismo, para que tu montes a tua própria capacidade de oferecer os teus serviços, mesmo que tu estejas dentro de uma empresa. Eu acredito que nós vamos chegar a essa altura em que tu não és funcionário de uma empresa, tu vendes o teu valor à empresa, vendes o teu tempo, o teu talento, a tua experiência, as tuas competências, e é isso que é trabalho, não é o que nós nos habituámos a ver há 100 anos atrás numa fábrica. Sim, está-se a desformatar completamente, com grandes vantagens e com grandes desvantagens. Sim, é menos seguro para quem já se habituou a trabalhar dentro daquele sistema muito estável, é menos estável, mas dá muito mais oportunidade também. Sim, claro que sim. Eu acho que é essa transformação que Na se está a ver. medicina parece-me haver muito esse problema do tempo, ou seja, o formato em que o médico está, entre aspas, obrigado a atuar, condiciona muito. Eu não estou a desculpá-los, que não têm tempo, coitados, como vocês lançaram um artigo super interessante, um post. É complexo. E eu acho que nós temos que chegar ao ponto que esta afinidade é obrigatória. E é obrigatória. Eu aos médicos quase que não peço nada, quase que os obrigo agora. Não é? Porque face à avalanche de ciência que temos, eles estão obrigados. Eles são um player como agentes de saúde. Eles são uma das pernas desta mesa. Nós somos outra. E sono, stress, aqueles 5 elementos que se calhar era fixe falarmos. Certo. Nós temos o sonho de criar esse sistema de recomendação em que os médicos conseguiam aceder, por exemplo, ao nosso marketplace, perceber quem é que são as pessoas mais credíveis para tratar daquele paciente e conseguirem encaminhar e trabalharmos assim nesse círculo. Vamos a isso, adoro essa ideia, porque se nós estivermos à espera que as coisas aconteçam via organização, via Estado, via universidades, não saímos do sítio. Há quantas é difícil, décadas? há uma inércia gigante. Estamos Temos a que mudar o sistema educativo todo para nós, não é? E depois mudar o sistema educativo todo para as crianças, ou seja, estou a falar aqui da parte academia e ultra especialização dos técnicos, não é? Porque é uma coisa super abstrata, dispara em todos os sentidos. Tens que perceber imenso de basquete e tens que perceber imenso de cápsula e de cartilagem e de ligamento e de tendão. Não. E isso é um dos fatores que leva, na minha opinião, a que os médicos não consigam confiar tanto em nós. Porque nós somos especializados em quê? É demasiado abstrato. Sim. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim, estás a treinar uma equipa de handball, perfeitamente de repente... a desconfiança dos médicos. Sim. Agora, também percebo perfeitamente que há aqui uma oportunidade gigante. Infelizmente, é fácil ser diferenciado na nossa área. Sim. Agora, um técnico que tenha competências técnico-científicas e humanas, é fácil falar com os médicos. Eles percebem perfeitamente a linguagem, a forma de atuação e pronto, isto. Acho que o futuro só pode ser esse. Evoluir para aí. Espero que sim, com associações, com ordem, com tudo, mas não podemos dar tanto tempo Ficar à espera. Mas é isso, não é por acaso que tu trabalhas muito com médicos e eles confiam em ti, porque tu és bom. Agora há essa desconfiança porque a nossa área também se tornou em muitas coisas que não se sabe muito bem definir, em muitos profissionais que é isso mesmo. Não sabemos muito bem. As coisas estão pouco definidas. E depois em termos práticos, como é que tu atuas? Que linguagem é que utilizas? Qual é a intervenção? Tem que ser simplificada. Tem que haver um organograma que te coloque na situação e não possas fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E nós levamos muito a nossa herança. Nós influenciamos. E isto aqui é um aspecto, isto é um bocado da herança competitiva que nós temos, mas também humana, que é, nós influenciamos demasiado
como não temos uma base académica sólida para aprender a fazê-lo, nós influenciamos demasiado, porque eu tirei a formação X ou Y, porque o meu curso foi assim, porque eu tive a experiência tal. Isso não interessa para nada. Ao cliente final, isso pouco interessa. Se eu gosto de fazer escalada, ou sprints, ou pilates, ou Ironmans. E nós, o que é que vocês acham? Vou começar a fazer perguntas. Também. Hoje vamos trocar. Nós estamos a falar desta divergência entre treinadores e médicos e tu recebeste um prémio de excelência nos últimos 3 anos de uma ordem de médicos. Como é que isso funciona? Então, é um reconhecimento, é verdade, é um reconhecimento da minha atuação nesse âmbito. Medicina e exercício. É uma das minhas missões, é uma das minhas grandes motivações. Eu acho que o exercício físico irá chegar muito longe neste campo da profilaxia, neste campo da saúde. Okay? Os agentes da saúde somos nós, depois há os agentes da saúde barra doença, que são os médicos, e quando as pessoas já lá estão, pode ser um bocadinho tarde. Portanto, isto tudo devidamente integrado, o nosso papel é fundamental. Fundamental. Mas porquê tu? Este Porquê que... espírito de cooperação, que eu adoro, de integrar tudo, é super importante. Porquê é que foste tu a ganhar o prémio? Esta lei da cooperação são os valores de uma melhor sociedade, na minha opinião. Porquê é que fui eu? Não sei, tens que perguntar aos júris. Não, fui eu porque tenho realmente muita sinergia, partilho imensa coisa com os médicos a nível científico. Fazem muitas vezes essa questão, mas o que é que tu fazes? Como é que tu fazes? Olha, não faço nada de especial, nem nada que não acho que não seja a minha obrigação. Eu leio um estudo que toca 2 áreas e envio aquele estudo. Eu tento fazer a minha parte, ok? Que é estudar, vocês já sabem que eu sou um estudante, mais que aquelas coisas que vocês dizem. E partilho. E depois aí estabelecem-se conversas. Eu faço a minha parte. Eu não estou à espera que o médico tenha tempo para me responder, que é super complicado, mas as coisas acontecem naturalmente. Sim, mas tu não ganhas um prémio de excelência por trocares ideias com os médicos. Tu tens que passar à prática. Tu fazes alguma coisa. Sim. Há esta partilha de informação e depois há uma partilha, pronto, a parte científica, não é? E depois a parte técnica. Eu explico-lhe como é que nós atuamos, qual é o potencial. Portanto, eu levo a bandeira do exercício físico aos hospitais, e depois é este ciclo de referenciação que acaba por acontecer de forma muito natural, muito orgânica. Porquê é que nós somos tão bons a falar de prevenção e tão maus a fazê-lo na vida real? Se calhar por falta de conhecimento, pouco método. Tu acreditas que é falta de conhecimento? Não acredito. Vou tentar dizer isto de outra forma. É falta de disciplina, é falta de atribuição de valor, é falta de consciência. Toda a gente sabe que toda a gente quer ser saudável, ninguém quer ser doente. Isto parece-me um axioma, parece-me óbvio. Mas no dia a dia estabelecer este tipo de ações, ter esta motivação, é preciso fazer algo diferente, porque senão nós não tínhamos estas taxas de desistência. E eu gosto muito de me autorresponsabilizar e pensar como é que eu posso contribuir aqui. E então isto há vários campos de análise, é multidisciplinar. Nós sabemos, vou falar em 5 aspectos: o sono, a nutrição, o exercício, atividade física, a gestão de energia, stress, emoções e conexão social. Conexão. Que vocês têm tido aqui várias pessoas muito competentes a falar sobre estes aspectos todos. Nós temos que criar um modus operandi e de integrar isto tudo. Seja em âmbito corporativo, numa empresa, mas tem que ser mais macro. Tem que ser DGS, tem que ser Sistema Nacional de Saúde. Olha, eu no caminho para cá vinha a espreitar as redes sociais da DGS e há posts extremamente interessantes. E com tudo isto aqui que nós estamos a falar. Por isso, e voltando à tua questão,
não é falta de conhecimento. É falta de conhecimento na aplicação prática. Como é que materializamos isto com sucesso, não é? Porque se eu fosse gestor dizia, temos aqui um potencial de crescimento Tu és. espetacular. Não sou. No fitness temos aqui não temos, porque não conseguimos. Então, há décadas que ouvimos isto e o que é que está a faltar? E na base desta pirâmide, que agora há vários investigadores aí a partilhar conhecimento sobre isto, científico, na base da pirâmide está a adesão. E a adesão continuada. Portanto, o resultado não é atingir um resultado a 3 meses ou um ano que interessa, é manter um resultado de saúde positivo que interessa. E por isso, se calhar vocês já me ouviram falar da dose mínima efetiva. Ouviram? Ouvimos, sim, senhor. Que até me fizeram umas perguntas sobre isso. E a dose mínima efetiva, se calhar para uma grande fatia da população, pode ser muito interessante. E uma boa forma de calmamente criar hábitos, começar. Olha, eu gosto disto, eu gosto daquilo. Mas para isso, temos que estar lá nós. Então, Esta sensibilidade de investigar constantemente. Na ciência há o N of one, ou seja, a ciência não nos traz o contexto do cliente. Nós não damos treino na estatística. E então, esta capacidade de integrar a ciência, que tem que ser o farol do nosso barco, tem que ser o nosso alicerce, as nossas fundações, é o ponto de partida. Mas depois o integrar isto vai implicar o estudo daqueles campos de análise todos que eu vos falei, e na base da pirâmide está a motivação. E perceber, ter a disponibilidade num serviço, seja ele num hospital, seja ele num estúdio privado, seja ele num estúdio público. Não nos vamos limitar só ao que conhecemos, porque há muita coisa que pode ser construída, há muita coisa para acontecer, boa, e pronto, tem que haver este espírito de cooperação transdisciplinar. Para quem está a ouvir em casa, qual é que é a dose mínima efetiva? Os dados apontam as 4 séries. Ok? Mais uma vez, carece de contexto, mas o que temos em termos globais de estatística, a dose mínima efetiva, que é aquela onde temos evidente, depois há aqui 2 fatores. Estamos a falar da parte hipertrófica, cross-section area, também. Saúde. E depois há a parte da força. Ok. E há cada vez mais comunicação sobre dose mínima para a saúde. 4 séries, ok? 4 séries, quantas vezes por semana? Por grupo muscular, por semana? Por semana, por grupo muscular, exatamente. Se bem que há variabilidade por grupo muscular. Isto é uma generalização. Que eu acho muito interessante. Conseguimos fazer isso em quanto tempo por dia? Muito pouco. 30 minutos, 2 vezes por semana. Facilmente. Se bem que nós temos estudos com 12 anos, ótimos estudos, longitudinais à séria, períodos de análise de vários anos, de single set training, e agora vou para a função, que é a expressão, uma das expressões do músculo, é produção de força. Nós temos single set semanal, claro que até há falha, claro que a intensidade é chave aqui, a insegurança, obviamente, ou seja, a tensão mecânica é um dos aspectos mais importantes do volume, e é uma série. Mas eu aqui tenho que recuar um bocadinho. Portanto, hipertrofia, dose mínima efetiva, os dados apontam para as 4 séries. Depois, das 5 às 10, temos alta eficiência. E depois entramos um bocadinho num platô. Não estou a dizer que não continuemos a ganhar. Sim, o great, o optimal é para cima das 10, claramente. O volume é rei. Mas não nos esqueçamos que a curva até às 10 séries é assim. E depois atinge o tal platô. Ou seja, é menos importante, aqui no eixo do X, é menos importante a partir desses volumes de 10. Já estamos a falar de, mas há estatística significativa. Sim, mas será relevante? Será que a minha mãe está preocupada? É que muitas vezes há evidência, fazemos um ganda buzz e depois, em termos de relevância, em termos práticos, estamos a falar de uma ervilha de massa muscular no glúteo esquerdo.
que pode ser ótimo para as pessoas que gostam disso. Respeito em absoluto. Eu gosto muito do tema de hipertrofia, por exemplo, mas se calhar para a generalidade da população não precisamos disso. E isso é um efeito que a nossa área tem muito. O mediatismo está muito encostado a um extremo e O mais é melhor. as necessidades para a generalidade da população Sim. E tu não tem nada a ver com isso. essa distinção entre hipertrofia e força é feita com a distinção entre o que é estética e saúde, ou seja, hipertrofia na questão de ganho de massa muscular Sim, por uma questão secção estética. transversal do músculo é a métrica e o outro âmbito de análise é produção de força, Para, RM. porque isso é o que está mais diretamente ligado à saúde em si. Tu falas na sim. nossa área, o Paulo não é da nossa área. Estás a perceber? Ótimo. Então ele tem Eu estas sou perguntas. economista, não percebo nada disto. Mas isto é interessante para quem Muito está em bem. casa porque Claro. vão ter as mesmas dúvidas do que ele. Sim, eu estou em casa e eu E só quero ajudem-me, saber. que eu às vezes eu estou mais habituado a falar, se calhar, para profissionais do que para Paulos, para É, gestores, estás no para... sítio certo. Né? Aqui, Boa, eu não- e não orientem-me, percebo por favor. metade do que tu dizes eu não percebo, por isso é bom. Vamos já embora. mas é isso, porque se calhar tu começaste por falar de um problema de adesão. Uhum. Eu entrei num ginásio a primeira vez com 14 anos, ou 15. Na altura, para experimentar toda, puxado pela minha irmã, que é 8 anos mais velha que eu e já praticava, e a ideia que eu tinha sobre o ginásio era puramente emagrecimento, ganho de massa muscular. Não havia outra razão para eu frequentar um ginásio. Obviamente que com 14 ou 15 anos tu também não sabes nada, não é? Uhum. Mas não será isso que acontece com 90% da população e é por isso que não existe adesão? Porque começamos a ouvir falar sobre saúde e exercício físico como coisas muito ligadas há muito poucos anos. Ou sou eu que estive numa bolha e não é bem assim? Se calhar tu estás numa bolha à parte, não é? Certíssimo. Certíssimo. Repara que há pouco, quando eu falei de herança, é precisamente isso. A nossa área nasce imensamente da parte desportiva. Ou seja, é performance. Claro que, e vocês já me perguntaram que isto carece de contexto, que é, eu digo às vezes que na saúde não há competição. Tenho que enquadrar esta afirmação porque na competição também há muita saúde. A competição dá saúde. Agora, são objetivos distintos. Numa coisa estamos a falar de saúde, fisiologia, regras do corpo humano. Vou falar mais para ele que ele não é da área. Regras do corpo Já humano. sabe isso tudo. Outra coisa são métricas externas. Mais golos, mais distância, menos tempo. Ok? Adoro os dois. Agora, são coisas completamente distintas. E eu sinto-me um bocadinho responsável por definir esta barreira. Porque eu quero que toda a gente consiga praticar desporto e ser feliz e estar no outdoor e fazer bungee jumping, escalada, balé, o que for. Mas há grandes necessidades sociais de saúde, ok? E então, o potencial que eu acho que está por explorar na nossa área são estas questões mais ligadas à saúde. E aqui vamos ter a tua ideia questão, que é, nós não estamos há tanto tempo dedicados à saúde como ao desporto, ok? Mas nós temos que analisar e ver que os dados atuais, nós nunca estivemos tão bem posicionados como agora, em termos de saúde. Sim? Até nos últimos anos, vejam bem que a obesidade parece ter diminuído 3 pontos percentuais. Pelo menos é o que os dados indicam. Globalmente. Há muito clickbait, há muito, como é que se diz, o rage bait. É muito mediático isto. Mas há cada vez mais competência técnico-científica, há cada vez mais informação. Podem dizer que também há cada vez mais desinformação. Eu, infelizmente, vou concordar. Seria bom se ela fosse mais silenciosa. Não é? Cria muito mediatismo. Mas, pegando nisto tudo agora um bocadinho, temos um grande potencial para ser cada vez mais saúde. E eu sempre disse que adorava sentar-me e ter alguma competência para poder discutir a nossa área com os médicos, porque são, por definição, conceptualmente,
os profissionais da saúde. Eu acho que somos nós, de mãos dadas aos médicos, ok? Não sei se te ajudei, Paulo. O facto de nós estarmos a desenvolver um projeto que nos põe muito em contacto com o contexto do treino, especificamente em ginásio, faz com que nós tenhamos passado muito tempo nos últimos anos em ginásio, dentro de um ginásio. E é surpreendente a quantidade de pessoas que hoje eu já ouço dizer: eu estou aqui porque preciso, por questões de saúde. Então, se calhar foi um bocadinho essa transformação que nós fomos passando nos últimos anos, de olhar para o treino, o ganho de força, por exemplo, como algo que tem resultados estéticos ou de performance, para a mentalidade que, por exemplo, para mim já é completamente natural, se calhar há 3 anos desde que conheço a Rita e que conheci alguém que me foi ensinando a correlação direta entre exercício físico e saúde. Ou seja, para mim tornou-se natural a prática, porque eu sei que estou a manter os meus índices de saúde o mais alto possível dentro daquilo que eu consigo controlar, obviamente. Também tenho essa percepção. Deixou de ser uma questão de objetivo de ganho de massa muscular, por exemplo, que eu não tenho, ou de emagrecimento. Felizmente também nunca tive problemas com isso. Nunca fez com que eu deixasse de frequentar o ginásio. Ou seja, o que eu assumo é que há muito poucas pessoas, ainda há muito poucas pessoas que têm esta noção, que é básico, tem a ver com manutenção básica dos teus índices de saúde, a prática de treino. Sim, tu próprio dizes muito que o treino de força devia estar na vanguarda das diretrizes. Mas ele ainda não está dentro de um consultório médico, ainda não é muito comum ouvir-nos falar sobre isso. Não é muito comum. Que é que Apesar isso que em acontece? Portugal já houve projetos piloto desenvolvido pela Marlene, pelo Pedro Mourosso. Houve projetos muito interessantes que eu espero que um dia se dissipem ainda mais e se implementem ainda mais, porque tiveram grande seriedade científica e acho que têm um grande potencial. Obviamente não estão no nível minimamente desejável, mas isso tem tudo a ver com questões políticas, ok? Porque a cada 4 anos isto complica-se muito e eu admiro imenso o trabalho desenvolvido por eles, mas acho que alguém junto deles tem que continuar esta missão. E estamos aqui a falar dessas variáveis que levam imensa gente ao ginásio, que tem muito a ver, são variáveis extrínsecas, este culto da validação, da aceitação, da estética, sim? E que seja sempre isso que leva as pessoas ao ginásio paralelamente às questões de saúde. Agora, quando a oferta comunicar cada vez mais saúde, eu acho que tu abres aí um ângulo que ainda não tens, que é isso que estás a falar, penso eu. Ok? E é uma necessidade básica, a necessidade de movimento. O treino de força, e o Stuart tem falado bastante nisso, do ACSM, que houve muito o culto do aeróbio, não é? Do cardiovascular, e hoje em dia estamos a migrar para este tipo de intervenção que o treino de força é absolutamente essencial, ok? Mesmo para questões de VO2max, de cardiovasculares, portanto, da aptidão cardiorrespiratória. O treino de força é mesmo estruturante. O que é que ele nos isso. dá que nenhum suplemento consegue substituir? Não há nenhum hack que substitua o treino de força. Hack machine? Não. Portanto, não há. A ciência tenta mimetizar vários químicos, não há. Não há. O exercício físico, a atividade física, o movimento, e indo mesmo à base disto tudo, a produção de força, é um estímulo incomparável. Ok? Incomparável. E nós muitas vezes temos a métrica muscular, mas ali ao lado do músculo temos o tendão, temos a cápsula, a cartilagem, os discos, os meniscos, a pele, a faixa, o osso, já disse. Ou seja, o técnico tem que ter noção que está a estimular tudo isto. Até porque se há algum condicionamento, ele sabe que este tecido está aqui contido. O que é que eu posso fazer? Esta articulação fica em quarentena? Fica. O que é que eu posso fazer para melhorar esta condição? E depois vamos ter que falar nos protocolos de reabilitação.
que não sendo a minha área, é dos terapeutas e dos médicos, e eu acho que nós temos que pedir, quase obrigar, para revermos em conjunto esta questão do protocolo. Ok, luz verde a partir da semana 8 ou 9 ou 12 ou o que for. Quando há um condicionamento físico, posso avançar neste tema, não? Claro. Força. Queria aqui ter. Quando há um condicionamento físico, mentalmente e cognitivamente, é muito importante a pessoa treinar. Portanto, repouso nunca será a solução. Não será. Depois, temos toda a evidência, dados científicos, há décadas, que o cross-education, ou seja, o treinar o lado bom, acelera a recuperação do lado condicionado. Ok? Claro que sim, eu serei o primeiro a não me pôr a jeito e vou pôr esta articulação em quarentena. Há músculos biarticulares? Se há, ótimo, normalmente há. Portanto, através da articulação adjacente, consigo estar naquela articulação, sem articular, ok? E isto basicamente em língua muito simples, Sim, treinando obrigado, o braço leva-me para aí. direito tendo o braço esquerdo ao peito, eu estou a melhorar o braço esquerdo. Sim. E mais que isso, a parte cognitiva e mental, o repouso é... Nós temos que ser completamente inimigos do repouso. É Sim. raríssima a condição que haja razões para o fazer. E mesmo num pré-operatório, será que não faz sentido haver um plano de aumentarmos a reserva muscular para depois tudo ser mais fácil também? Sim, isso é uma ideia brilhante. A intervenção, isso é uma das coisas. Há aqui várias ideias que eu ainda gostava de ter tempo para as fazer, e essa é uma delas, ok? Desenvolver a Nós cultura vamos trabalhar de juntos. pré-intervir. Ou seja, há aqui já uma mão, nos Estados Unidos, há talvez uma mão só de cirurgiões que só operam nessa condição, já, ok? Em Portugal eu acho que vai ser fácil, devido à proximidade que já conseguimos ter, e uma proximidade fundamental é o médico passar a vida a ouvir-nos, ou seja, treinar connosco. Como? Desculpa. Treinar connosco. Ok. Treinar connosco. E nós, além do treino dele, em vez de estar a falar de coisas se calhar um bocadinho mais supérfluas, desenvolver este raciocínio. Olha, isto poderia ser assim ou assado, no seu contexto. Se fosse pré-cirurgia, o desuso, que vai ser obrigatório, porque vai ter que haver uma duração, um tempo de imobilização. Se nós atuarmos antes, o desuso, a reserva muscular que falaste, é uma ideia excelente. Porque é a ideia de começar a viagem com o tanque a meio. Não, vamos começar a viagem com combustível até cá acima no tanque. Esta ideia é muito importante e desafia um bocadinho aqui questões protocolares de para tudo, não pode treinar, não pode ir ao ginásio. Eu ouço isto demasiadas vezes e contra-argumento. Tenho pena que aconteça ainda, mas com todo o gosto e com todo o respeito e diplomaticamente e com classe, argumento. Não vou para o rage bait. Esse senhor, esse terapeuta, esse médico não percebe nada disso. Não é por aí. Eu não consigo ter muito esse tipo de comunicação. Ainda hoje de manhã, olha, estava a vir para cá e recebo uma mensagem em que a pessoa doente ouve assim: essa anca está toda desfeita. Está feita no 8, desculpem. Está feita no 8. Isto é um tipo de comunicação nada interessante. Mesmo. Nada interessante. E quem diz isto é a ciência, são os dados. Ok? Que num processo de lesão é muito importante ter comunicação positiva. Revolta-me um bocadinho esse tema. Tenho ouvido alguns casos muito sérios de traumas. Por exemplo, um exemplo, vi uma miúda que só comia Cerelac há 2 anos porque o médico disse-lhe que ela se podia engasgar e morrer. Porque ela teve uma situação de engasgamento. Mas isto para explicar que as palavras de um médico têm muito peso. Tem. Há muita atribuição de valor. Uhum. Por isso é que eu acho que nós temos que temos a responsabilidade de levar a nossa mensagem de competência técnica ou científica e humana. Tem que haver técnicos para isso. Eu não estou à espera que todos os colegas tenham disponibilidade de acordar às 6 e ir estudar. Não, nada disso. Mas dentro
de um organograma, de uma instituição, de uma empresa, de um ginásio, do que for, tem que haver uma pessoa responsável pela parte científica. Em que quando há estas questões de ciência com menor qualidade ou de pior prática, nós temos que intervir. Intervir e temos que educar. Porque isto é a base de tudo. É a educação. E eu estou sempre a dizer que os médicos precisam muito de nós precisamos imenso deles, e nós temos que ter esta parte educativa. Não aponto o dedo de todo, porque nós temos que demonstrar serviço. Sim, se tu fosses um médico, confiavas nos profissionais? Neste quadro que temos agora? Não, Rita. Não. Não, pela questão que falamos há pouco, que há pouca estrutura na nossa formação académica. É demasiado lato. E por acaso aqui um médico do Norte interviu no Exercise Summit muito bem com esta questão. Claro que ninguém gostou de ouvir, mas eu concordei diretamente com ele, em absoluto. Tem que haver especialização. Tem que haver, e há esta ideia, a associação tem esta ideia de categorizações. Eu intervenho até onde? No âmbito desportivo, no âmbito da grande responsabilidade que é o desporto escolar ou a educação física. Ou seja, tem que haver especializações. Eu acho que há progresso a nível universitário. Falo-se em conhecimento de causa porque eu não estou diretamente nas universidades, apesar de ter muito contacto com investigadores e professores, e aquilo que eu faço com os médicos de partilhar ciência que toquem os dois campos, também o faço com os professores universitários da nossa área, que há especialização nessa área também. Os artigos da motivação, as questões psicossociais. Sempre que eu leio alguma coisa, eu gosto de ler e partilho. E depois, a partir daí, desenvolvem-se conversas e pronto, acho que faz parte do nosso crescimento. Eu vejo as coisas de uma forma muito positiva. Não é de forma negativa que eu digo que estamos em estágio embrionário. Não. Esta descrição é mesmo a acreditar num potencial. A nossa profissão é imensamente importante na sociedade. Sem dúvida. Assumindo que existe essa aliança, profissionais de exercício, médicos, como é que garantimos que não é um serviço premium que quase ninguém consegue pagar? Eu acho que podemos garantir que é um serviço premium, que é um serviço medium cost. Atenção que ele agora está atento, que ele é da área de gestão. Que é um serviço low cost, que é um serviço no cost. Ou seja, eu acho normal haver segmentação do serviço, acho normal haver oferta para todos os tipos de procura. Agora, o que eu acho mais importante é, nesta aliança entre médicos e profissionais do exercício, especializados, o médico saiba, e isso faz parte da nossa responsabilidade, educar as questões progressivas. Não é de repente, este médico é meu amigo, vai mandar o cliente para o meu estúdio, para o meu serviço. Não é nada disso que me move. É quais são as necessidades. E as grandes necessidades de saúde pública, nós temos que pensar na acessibilidade ao serviço. Sim? E agora estou no no cost, estou cá em baixo. Então a educação de suba 3 degraus hoje. Se estiver confortável amanhã, progrida. Tu, jovem, sobe 2 em 2. Devia haver um polícia nos elevadores, não acham? Eu aproveito sempre as escadas, mas sinto-me um bocado sozinho, sinto-me um bocado isolado. Pronto, o ser humano tem esta tendência, mas de facto nós temos uma falta de cultura de movimento, de desporto, de exercício físico, de respeito pelo corpo. Temos de pôr um cão dentro de cada apartamento, que assim as pessoas têm de ir para a rua. Mas o cão é que põe a trela no dono, e assim. Mais rapidamente. Tu acreditas que no futuro qualquer empresa tenha um fisiologista como maximizador da performance? Uma empresa de topo tem que ter. Uma empresa que tenha condições e preocupações no tal salário
não é só o emocional. O salário é muito mais do que o financeiro. Tem que ter. Aliás, nós em Portugal temos várias multinacionais instaladas e é impressionante que há recursos dedicados a isto, seja em ergonomia, a cadeira, o teclado, e temos empresas portuguesas que já o fazem, ok? Que têm um departamento dedicado a esta parte física. É muito importante. Porque é que não é perda de tempo darmos 1 hora aos trabalhadores para 1 hora e meia para treinarem a meio de trabalho, nem é perda de dinheiro pagarmos uma mensalidade com um personal trainer, por exemplo. No fundo, estás a ser consciente, responsável e estás num processo de sustentabilidade para com o teu colaborador, a menos que não tenhas um mindset de colaboradores a vários anos, que eu acho que é o desejável. Portanto, se há esta consciência, se há esta seriedade, é um ótimo investimento, porque aquela pessoa, o que ela debita é uma fração do que é que aquela pessoa, não é? Nós temos que ver isto como macro, e a pessoa precisa e ganha imenso com este estímulo físico e mental. A ciência e os dados hoje apontam para aquelas coisas chamadas o snack training. Há várias formas de aproveitar o pouquíssimo tempo que temos para estimular o suficiente. Se são ideais ou não, acho que pouco interessa, porque o comparar nada com alguma coisa pode ser muito significativo e relevante, ok? Portanto, acho ótima ideia as empresas dedicarem recursos a isso, quanto mais não seja comunicarem como o podem fazer, mesmo que não tenham disponibilidade financeira para investir ou que não queiram dessa forma. Acho que seria ótima ideia essa obrigatoriedade de ter um guia de saúde física e mental, por exemplo. Isto ocorreu-me agora, mas acho que é muito importante fazermos, porque mesmo a nível de performance, desempenho nessa tarefa, emprego, as coisas são superiores, portanto é tudo melhor. E porque é que um seguro de saúde devia ser mais barato para quem pratica exercício físico? Para quem pratica exercício físico, sim, claro que sim. Nós temos as duas realidades. Por um lado temos seguradoras com medo do desporto e do trauma, e que eu percebo o enquadramento, mas nesta perspectiva macro é redutor, não é? Porque quem se trata devidamente, quem faz exercício físico, vai ter condições e probabilidades completamente diferentes de uma pessoa que não o faz. Há poucos casos no mundo ainda, mas já há, e eu espero que mais uma vez Portugal seja um exemplo, não sei se a médio prazo, mas é uma ideia que eu gosto muito, é uma intenção que eu tenho, que é demonstrar com dados, com ciência, que não são feitos por mim, atenção, mas tento integrar e começar a passar a palavra às entidades responsáveis, às seguradoras, que atenção, que quem treina desta forma vejam os resultados. A despesa em saúde é claramente inferior. O que é que podemos fazer juntos? Faz todo sentido. Nós temos na Austrália, por exemplo, não só. Podemos falar dos Estados Unidos, em que o seguro pode ser agravado pela prática de vários desportos, mas temos na Austrália uma cadeia privada que tem o âmbito é completamente saúde. Ambiente altamente seguro, treino acompanhado, monitorizado, estruturado, progressivo. Aquilo só pode correr bem, como é óbvio. Toda a gente fica com melhor saúde, e foi fácil para eles demonstrar. É um investigador muito famoso, que posso dizer o nome porque ele já não está a colaborar com eles, que ajudou, que é o James Steele, famoso, e que ajudou também a desenvolver essa ideia que eu acho brilhante, e acho que é o caminho. Ou seja, no futuro tu tens forma de aferir que a pessoa tem uma rotina de exercício físico, e há uma recompensa real, para além real no sentido da pessoa ter alguma coisa que realmente está ali à frente dela, que há um benefício para além
do mais importante que é a saúde, mas que nós não conseguimos ver, e é por isso que o ser humano demora tanto tempo a assimilar os benefícios. Mas aquilo que já se começa a perceber é que, porque já se fala há alguns anos, desde que se começou a usar wearables, por exemplo, de que começaria a ser possível perceber que a pessoa faz exercício, mas depois há uma série de questões. Será que estás mesmo a fazer? Será que não passaste o wearable a alguém que faz exercício e está a fazer por ti? Por isso, isto ainda é olhado com alguma desconfiança, mas em ambientes controlados passa a ser possível tu fazer essa verificação. Então, tu acreditas que no futuro isso será uma realidade, que as pessoas têm recompensas pela prática? Sim, parece-me fazer todo sentido. Tu demonstrando e correlacionando níveis de atividade com melhor índices de saúde, isso faz-me todo sentido. É uma relação fácil. Agora temos que estruturar isto com dados, demonstrar e depois integrar num sistema de seguros, por exemplo. Isso faz todo sentido, porque a prevenção, a profilaxia, é inevitável nós debruçarmos sobre isso, porque a avalanche da doença é tal que os recursos estão completamente no limite, podemos dizer isso. Temos os principais gestores de saúde privada a dizer isto. Pública também temos. Já há mais tempo até. São contextos diferentes. Mas, portanto, dada esta impossibilidade de resposta aos níveis de doença que temos, nós temos que investir na profilaxia, na prevenção. E nós temos um papel fundamental nisso. Fundamental. Por isso é que vocês me ouvem a falar várias vezes na dose mínima efetiva, porque é aquilo que será a solução, resposta para a maioria da população, com muito pouco, as tais 2 vezes por semana, 30 minutos, podem ser toda a diferença nesta questão. Vocês há pouco perceberam bem o impacto daquele estudo que é o single set. Eu não acabei, é responsabilidade minha. A nível de força, o single set training, uma série por semana. Aliás, temos a evidência atual a dizer que uma série é a dose mínima para manutenção e aumento significativo dos indicadores de força, produção de força. E a dose ótima são 2. Ok? Portanto, isto faz sentido. O que vimos num estudo há uns anos, salvo erro de 12 anos, o Steele também, não sei se é coautor ou se é o autor, e o Fisher, e não sei se o Luke Carlson também. Eu depois vou mandar este estudo para vocês. Se vocês estão interessados nesta matéria, eu tenho umas coleções de estudos e esta coleção é super, super importante porque eu acho que tem alta aplicabilidade pelas grandes necessidades que há. Mas tu que estás por dentro da ciência, explica-me o que é que o ser forte tem a ver com o facto de ser saudável? Porque é que a força me dá saúde? Neste momento é um top health marker, é um indicador topo de saúde. Portanto, ou seja, todos os parâmetros de saúde estão associados a um maior hand grip strength, o teste do grip. Ok? Ou seja, quem tem mais força é mais saudável. Vou tentar falar de forma mais simples. Desculpa. Quem tem mais força é claramente mais saudável. Mas porquê? Porque é que fisicamente o que é que fisicamente acontece que te torna mais saudável por seres forte? Tu tens uma cascata de consequências biológicas que acontecem devido à produção de força, devido à contração muscular, ok? A nível hormonal, portanto endócrino, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não é só a nível local as adaptações musculares. O músculo tem a tal adaptação, a famosa adaptação do crescimento radial, mas depois também há um crescimento longitudinal, ok? Ou seja, tu podes ter mesmo tamanho muscular e ter muito mais força, por causa dessa questão, nos sarcómeros em série. E depois também há questões neurológicas super importantes aqui. O sistema consegue ter mais energia naquele músculo. Portanto, estou a tentar simplificar aqui uma grande complexidade
que é este sistema neuromuscular articular. E por isso é que treinar bem faz bem, porque nós temos que viajar para o conceito de equilíbrio rapidamente e para o conceito de simplificar. Não sei se te respondi, Paulo. Tu queres saber exatamente quais são. Eu não quero entrar aqui em grande Sim, Sim, já seria. mTOR e não quero nem dos níveis de hidratação da cartilagem, não quero, porque cada tecido afetado, que eu falei há pouco, é através de criação de força. Sim? Por Sim. isso é que a isometria pode ser uma ferramenta fantástica. Sim. Sim, eu estava a fazer. Doente acamado, no imobilizado, na pessoa portadora de doença oncológica, e nunca me ouvirás a dizer que este método é superior. Tudo são ferramentas. Eu acho que nós devemos estar cada vez mais munidos destas ferramentas. A ciência tem as respostas, e a parte de simplificar, tu vais à ciência ver o que há em termos de treinos de força, e isto não vai dar para inventar muito. Isto parece redutor o que eu estou a dizer, mas é aquele estímulo daquela fórmula. Há uma predominância de tecidos aqui. Não há muitos exercícios para aqui. Há variações, claro, com entradas de força diferentes, com linhas de força diferentes, mas não vai dar para inventar muito. Ou seja, quando o técnico tem esta consciência, quando se baseia em evidência, não vai procurar diferenciação com invenções, porque é isto que está demonstrado cientificamente. Agora, voltando à tua questão, que às vezes eu tenho dificuldade em explicar, que é quem tem melhores níveis de força tem melhores níveis de saúde, ok? A todos os níveis, cardiovasculares, isto está tudo relacionado, não é? Por isso é que eu não consigo escolher qual é o indicador que mais faz um ranking de um indicador. Pois era exatamente isso que eu te ia perguntar, porque agora ouve-se falar muito no VO2 máximo. Se tu tivesses de escolher assim um indicador simples para pôr no topo, qual é que era? São indissociáveis, são interdependentes. Se calhar a massa muscular pode ficar mais para quarto. Ok. Se pensares em aptidão cardiorrespiratória, o VO2 máximo, a capacidade de absorver e utilizar oxigênio. Se usares a força, que é, estes dois são básicos. Se bem que tu, através do treino de força, consegues melhorias cardiorrespiratórias. Portanto, se quiseres um ranking, que eu não gosto nada de fazer, eu faria força, VO2 máximo, falaste na mobilidade, Sim, também pode ser. também é interdependente. Okay. Ou seja, sim, a força. Sim. O alicerce é a produção de força. Tu, através da produção de força, consegues melhorias significativas de mobilidade. Sim? Mobilidade, estamos a falar articular. Articular, Okay? sim. Graus. Não é mobilidade elétrica, nem claro. movimento daqui para ali. Tu fazes treino cardiovascular? Faço. Fazes. Mas se alguém só tivesse 1 hora por dia para treinar, tu optavas pelo quê? Então, vou falar da minha preferência, que não interessa para nada. Vou falar da minha preferência. Eu fiz de forma indireta treino cardiovascular a vida toda, através de artes marciais. Comparei aqui Isto é um padrão nos nossos convidados. Muitos deles fazem artes marciais. Muitos deles mesmo. Mas continua, desculpa. O que é que eu faço? Eu não tenho especial gosto pelo endurance. É demasiado tempo. E aqui é giro pensarmos no tema, na relação inversamente proporcional entre volume e intensidade. São inversamente proporcionais. Ou seja, se fizeste aquele tempo todo, é uma coisa. Se fosse mais curto, poderia ter sido mais intenso. Sim. Fiz-me entender, Paulo? Claro. Ou seja, eu não estou a dizer que tu acabas uma maratona fresco. Não. Eu estou a dizer é que meia maratona pode ser muito mais intensa. E depois temos que definir intensidade. Porque como é que se define intensidade? Agora sou eu, o entrevistador. Intensidade. Podemos ter uma métrica, frequência cardíaca,
Ou então intensidade muscular, que é algo fundamental para a nossa área, que se define conceptualmente é o volume de unidades motoras ou o número de unidades motoras recrutadas no final da série. E por isso é que a tensão mecânica é uma variável tão importante. Sim, e fundamental no volume. E estávamos no VO2 máximo e no treino cardiovascular. E eu tenho feito um protocolo, estou no 3º mês, de 10 minutos de corrida. 5 a correr. Eu, por acaso, este protocolo foi testado cientificamente num ergómetro bicicleta. Eu gosto assim de intensidade. Não gosto de correr, sinto-me lindamente com este treino e estou a mantê-lo, por isso é o que funciona para mim. Afastei o desprazer desta prática, que isto é fundamental para a nossa área. Ou seja, eu sinto-me motivado a fazer aquilo. São 10 minutos, 5 minutos a correr, a 10. É uma treadmill daquelas, literalmente a esteira. Não é elétrica, não é... que há diferenças notórias e até gostava de falar sobre elas. Portanto, aquilo é uma curva, assim, é como se estivesse a subir e tens isto em termos de biomecânicos é interessante analisar a diferença, o que é uma passadeira elétrica e que predominância é que pode ter e da musculatura solicitada, ou a rua, ou então uma esteira. Ou na elétrica o que é que podes fazer, que é a inclinação, para mimetizar, para simular uma subida. Resumindo, faço 5 minutos a correr a 10, depois faço um sprint 30 segundos a 20, depois corro os outros 2 a 10 e depois faz um sprint outra vez, 30 segundos e depois termino nos 10 minutos. Mas faz isso todos os dias? Mínimo 2 vezes. Eu vou-vos mandar por semana? O estudo. E eles chamam isto REHIT, que é o Reduce Exertion. Ou seja, parece que é para os preguiçosos, não é? Aquilo é super intenso. E curiosamente, verifico que nestes 3 meses a aptidão cardiorrespiratória é completamente diferente. O corpo é fantástico a adaptar-se. E apesar de eu estar um bocadinho desligado do treino cardiovascular, de endurance, consigo melhorar este objetivo super importante para a minha saúde, que é o VO2 máximo, a aptidão cardiorrespiratória, com uma dose mínima de 10 minutos 2 vezes por semana. Muito fixe. E de resto fazes força? O resto da semana? Faço. Ou seja, começa Eu gosto muito de treinar. Sim. Eu gosto muito de treinar. Eu comecei a treinar por questões de força, lá está, por causa das artes marciais. Depois vem a juventude e aparecem as questões estéticas, claro que sim. E depois, entretanto, ganhei juízo e treino mesmo para a minha saúde. Sinto-me bem em ter força, em pegar numa criança, 2, 3, dá-me imenso gosto. Eu sei que eu não preciso daquilo que desconheço, ou seja, eu não sei o que é doença, mas nós estudamos isto e chegamos à conclusão que é sério, que é responsável, que é sustentável para o nosso corpo nós investirmos na prevenção, e uso muito o treino de força para o fazer. E o cardiovascular é recente, 3 meses, mas está para durar. Encontrei aqui a relação ótima entre satisfação, que eu acho que é uma pergunta que todos os técnicos deviam investigar e monitorizar. Nível de intensidade e nível de satisfação daquele exercício. Porque eu posso detestar um exercício com baixa intensidade, ou seja, eu posso ter alta intensidade num exercício e adorá-lo, ou o inverso. Então isto a nível de adesão e prática continuada é super importante. Porque para o mesmo objetivo nós podíamos ter 1, 2, 3, 4 exercícios, ou até não o fazer. Imagina que eu vou afastar a pessoa da prática com aquele exercício. Se calhar é melhor pensar 2 vezes em impor. Nós temos muito esta coisa dos treinadores desportivos de impor, do no pain no gain, e treinar para a saúde e manter as pessoas connosco, que se calhar merece outro pensamento. O que é que os médicos ainda precisam de aprender sobre treino? Eu sinto, é a minha percepção, que há cada vez mais informação.
conhecimento dos médicos. A comunicação, a responsabilidade é nossa. Eles têm grande formação a vários níveis, dependendo das especialidades, como é óbvio, mas o médico tem uma bagagem académica enorme. Compara, por exemplo, com a nossa, não é? Um médico, para começar a estudar, são 6 anos, mais 3, aquilo é uma vida a estudar, e quem trabalha com saúde eu acho que tem que passar uma vida a estudar ou a atualizar-se, porque senão Sim. vão-lhe apontar o dedo. Isto é uma escolha. E repara que a especialização faz todo sentido, porque eu não preciso de estar atualizadíssimo se X séries de treino de força vai promover 10% de subida da minha aptidão cardiorrespiratória. Tem que haver um segmento, uma categoria de profissionais para o fazer. Não é o treinador de futebol, não é o preparador físico. Portanto, eu acho esta hiperespecialização eu acho que é super importante para a nossa área, porque tem que haver alguém que perceba de corpo e que goste de estudar fisiologia, anatomia, e que goste de ser especialista nisto e ter 20, porque aí vai conquistar credibilidade, vai poder educar os pares da saúde, vai sentar-se a uma mesa e conversar com um nutricionista, com um médico. Tu partilhavas comigo no outro dia o número de treinos que levas por mês, que eu agora não vou dizer porque não sei se queres. Obrigado. Mas achas que se todos os personal trainers tivessem, profissionais de exercício, tivessem ao teu nível, tínhamos um país mais ativo? Ou seja, na base estão os personal trainers. Rita, eu tenho aqui uma frustração grande no serviço que presto, que é a acessibilidade. Ok? E o que é que eu fiz? Não fiquei frustrado à espera que o céu me oferecesse qualquer coisa. Portanto, o meu serviço tem este condicionamento de acesso. É preciso pagar X. Por outro lado, eu quis criar um serviço que vocês conhecem, a empresa de que eu colaboro, e tem um serviço de 1 para 1 também, com muitas métricas. Eu costumo dizer que o treino acompanhado é melhor, e vão-me fulminar todos agora, que o treino personalizado. Ou seja, o treino acompanhado está dotado de uma série de critérios, monitorizações, todas as perguntas que temos que fazer, segundo a ciência: o sono, a alimentação, a gestão de energia, stress. Isto vai ditar a predisposição para o treino e vai-me permitir adaptar e personalizar realmente o treino àquela pessoa, naquele dia, ok? E este serviço custa metade do serviço de treino personalizado. Portanto, já não estou tão frustrado. Agora, gostava também de ter uma equipa transdisciplinar que fizesse guiões que fossem facilmente aplicados para pessoas que estão portadoras de doença oncológica, por exemplo. Para pessoas que não têm possibilidade, por questões financeiras, de acesso a um serviço de maior qualidade. Gostava mesmo. Esta parte altruísta, e podem escrever e até podem participar no futuro para o desenvolvimento destas questões. Portanto, eu acho que isto tem que ser feito. Eu sei que há boas experiências em contexto hospitalar, há médicos e na minha percepção, os oncologistas atualizados e estudiosos são grandes prescritores, se não os mais prescritores de exercício físico, ok? Porque esta relação com a doença é muito intensa, se calhar por ser muito grave, não é? Não é que uma questão ortopédica não seja grave. Mas vou ser ridículo agora, eu prefiro ter problemas ortopédicos e muito mais pessoas a praticarem atividade física
como é óbvio, do que problemas oncológicos. Ou seja, neste contexto de gravidade e quase de sobrevivência, eu noto, pelo menos na minha bolha, que há grandes defensores, os médicos são mesmo aliados da prática de exercício físico. Recentemente temos vários estudos sobre isto, o treino estruturado, progressivo, personalizado, e pela primeira vez se pode chamar terapêutico, ok? É o que dizem os estudos. Eu sempre fui assim um bocadinho encostado às partes conceptuais e descritivas, e ato de curar não é exercício é medicina, acho ótima ideia. Eu vou escrever sempre exercício é exercício, ok? Medicina é medicina, e devem estar os dois assim. Eu acho que o exercício não precisa de ser chamado outras coisas, e outras coisas muito boas e muito importantes e muito úteis, como a medicina, mas isto é uma questão conceptual, não, se calhar é uma discussão interessante, mas eu acho que o exercício por si só é uma ferramenta mais do que válida, é um axioma que é altamente necessário para uma melhor saúde. Se quiserem dizer que exercício é medicina, e eu percebo a ideia, e gosto, não a uso, por acaso não a uso, porque também futebol é medicina, já ouviram agora recentemente várias entidades, e acho que estamos aqui a abrir um pressuposto. Acho que isso Se bem é que mais a ideia filosófico, não? é por isso, mas por isso é que eu não uso. Para mim exercício é tão rico e tem tanto potencial e é tão importante para as pessoas, que não precisa de ser chamado nada, precisa de ser bem definido. Sim, Claro que sim, como agente profilático, sim, que é uma ferramenta fundamental e insubstituível para uma melhor saúde. Claro que sim, isso sim. Nós vamos a caminho de fazer isso acontecer, porque eu já acredito que isso é perfeitamente possível. O trazeres a ciência de topo muito mais acessível para o dia a dia e para a pessoa normal. Porque o facto de tu saber, tu conheces pessoas profissionais muito capazes na área da medicina, na área da saúde, que tu levantas a ideia de que são os melhores prescritores de exercício. Ou seja, quem está habilitado a fazer as duas coisas. Isso é porque provavelmente trabalham com ciência que a maior parte dos profissionais não trabalham, porque a ciência também tem níveis, não é? E também tem diferentes camadas que tu só vais conhecendo com base no que tu desenvolves. Tu distinguiste aí o que é treino personalizado, o que é treino acompanhado, e eu sei perfeitamente porque é que gera essa confusão, esse arrepio, não é? Porque supostamente o treino personalizado é que é dado pelos profissionais a sério, e estás ali. Se me perguntares, isto é uma questão paradigmática, porque vai haver uma mudança de 180 graus na visão sobre isto, com o passar do tempo e o impacto da tecnologia nesta forma de ver o exercício físico. Naturalmente nós vamos acabar por ceder ao facto de conhecermos, de sabermos, de ficarmos conscientes de que nenhum ser humano vai ser melhor que a tecnologia daqui a muito pouco tempo, a passarmos todo o conhecimento científico que existe. E por isso não é por tu teres um treinador a fazer-te assim, a tocar-te e a dizer faz isto, que tu tens um melhor acompanhamento do que tens se tiveres um treinador munido de ferramentas tecnológicas que lhe permitem passar toda a ciência para um cliente. Então, o que eu percebo de quem não percebe nada, vendo de fora, é que há muita desconfiança quando tu falas sobre o processo. Os treinadores, o meu treinador personalizado é aquele que realmente entende o que é que me está ali a dizer. Se houver um acompanhamento, aquilo é qualquer coisa que está ali mais ou menos a falar para mim e a dar-me umas frases motivacionais, mas não percebe nada do que está a fazer. Isso é uma questão de confiança, que as pessoas vão desconstruir ao longo do tempo, porque vão perceber que aquela hora que o treinador está a dedicar a ti, se eu for personal trainer, vamos dizer assim, por exemplo, e eu estiver 50 horas por semana a dar treino personalizado, 1 hora a cada cliente, são 50 horas por semana que eu não consigo fazer mais nada. E primeiro eu não consigo fazer investigação.
por isso eu não consigo atualizar os meus conhecimentos. Depois eu não consigo fazer mais nada com cada um daqueles clientes, porque eu tenho outros clientes todos para acompanhar. O meu serviço é extremamente limitado comparado a um serviço que eu possa prestar, munido de tecnologia que trabalha comigo, para que vamos ser realistas. Eu não preciso de passar 1 hora com uma pessoa para que ela treine bem. Eu preciso de lhe passar o conhecimento técnico, o conhecimento científico. Eu preciso de a educar. Boa. E já não preciso falar. Eu ia tocar nesse ponto. Uma pessoa fisicamente educada, eu chamo isto fisicamente educada, eu sou o primeiro a prescrever. Ou seja, eu tenho garantido que a pessoa tem condições, tem conhecimento para cumprir o plano, o estímulo a alcançar. Toca a prescrever. Claro que sim. E eu acho que faz parte da nossa essência, é a nossa missão, nós garantirmos autonomia às pessoas. Ok? Agora, uma frase que eu uso imenso, eu digo a todos os meus alunos, eu quero que treines o mínimo possível comigo. E as pessoas ficam, é um bocadinho disruptivo, e eu faço propositadamente, honestamente faço propositadamente, mas na medida em que cumpro os seus objetivos e as tuas necessidades. Agora, quero que treines o mínimo, quero que sejas feliz lá fora, quero que tenhas tempo para outra coisa, porque para mim é muito importante que a vida seja muito mais do que treinar. Sim? É treinar para viver, ou viver para treinar. Eu gosto muito desta ideia de, ok, o treino é uma ferramenta, respeitem em absoluto quem gosta de passar tempo a treinar. Vou dar um exemplo concreto para isto não ficar abstrato. Tenho ali, se calhar, 3 alunos que treinam 1 hora, mas, assim, está bem esclarecido que a diferença é o tempo que queres passar comigo, porque em 45 minutos nós conseguimos alcançar o teu objetivo cumprindo as tuas necessidades. Eu recomendo, em termos de treino, uma duração de 45 minutos. É mais efetivo. Mas se a pessoa quer estar mais 15 minutos para não estar a trabalhar, para não estar a estressar, para não... eu compreendo e aceito. Mas em termos de efetividade, os treinos de meia hora são uma ótima solução. Podem ser. E os de 45 também. Ou seja, esta ideia de treinar muito, eu gosto muito, e tu és da gestão, esta questão da rentabilidade, de tirar o máximo proveito em menor tempo, acho super interessante, até porque este denominador comum que é a falta de tempo, / prioridade, já sabemos que isto mistura-se muito, mas é efetivamente as pessoas que não querem arranjar tempo, que não é prioridade, que não têm tempo, as doses de treino mais curtas são solução. E a pessoa educada, indo em encontro do que tu estavas a dizer, a pessoa educada pode perfeitamente, pode e deve treinar sozinha. E eu tenho alunos, o meu centro de treinos, o meu estúdio, tem todas as cadeias à volta. Eu gosto que as pessoas vão treinar sozinhas. Isto é verdade, isto não é blá blá blá. Isto é verdade, eu tenho alunos em todos. Eu não quero ser concorrência dos ginásios. E já tive esta conversa com vários diretores. Tem que haver competência, tem que haver nos ginásios melhor oferta, melhores condições para atrair melhores colaboradores. E isto é um problema. Eu sei que estou a tocar num tema sensível, mas isto é um problema, não é? Aquilo, e falar um bocadinho nesta parte das condições de trabalho, na parte financeira, é um bocadinho precário o nosso setor. Não faz sentido. A mim, eu não consigo perceber uma cadeia que fica com 80% do valor de um funcionário. Acho que não é sério. Claro está que vai haver seleção natural. Sim, Só vai atrair seleção natural. Profissionais que estão a começar. Uhum. E está tudo bem com isso, mas é precário. É precário. Eu não quero fechar aqueles ginásios que fazem isto. Não, porque as pessoas precisam de ginásios também. Mas acho que temos que repensar aqui e tirar um bocadinho esta parte de rentabilidade e de mercantilismo quase, porque estamos a falar de saúde.
E então o tema é sério. Eu acho que isso encaixa um bocadinho naquela ideia que já se tem debatido há algum tempo sobre a acessibilidade praticamente gratuita a uma infraestrutura. Que no futuro tu vais ter infraestruturas, vais ter ginásios que são gratuitos, tu não pagas nada para andar lá. E mesmo assim pode ser um negócio rentável, porque obviamente há a possibilidade de rentabilizares por outras coisas completamente diferentes, tanto que, tu já falaste sobre isso, tu tens camadas diferentes e começas pela acessibilidade gratuita até ao serviço premium, que há procura para aí e há rentabilização a tirar daí. Não significa que não se possa servir uma camada muito mais extensa de população que provavelmente hoje em dia não tem acesso ao serviço. Se nós pensarmos em estatísticas, estamos a falar de cerca de portanto são 7% da população que frequenta um ginásio em Portugal, mais ou menos, é supostamente mais, porque Muito depois, pouco mais que isso. Pronto. Ou seja, penso que é isso mesmo. se formos às pessoas que treinam a sério, são 10% da Não população. Alguém tem esses dados? É Eu tudo. gostava mesmo de saber. É tudo relativo, não é? Que eu acho que Mas se mesmo, alguém tem, não os dá. mas dentro desta percentagem, os números apontam que depois desta malta, 10% treina acompanhado. Ou seja, é 1% da população que tem acompanhamento para treinar. E nós sabemos que quem não tem acompanhamento para treinar, por uma questão de falta de confiança, muito frequentemente leva à desistência. Ou seja, tu tens aqui um mar para trabalhar e tens aqui muita gente que nunca teve a oportunidade de passar pelo processo e de perceber a diferença que faz. Quanto mais nós trabalharmos a acessibilidade, mais natural isto fica, mais argumentos vamos tendo para passar por muito mais pessoas que... E lá está, não temos que ter medo, obviamente, de dar... eu estou a dizer nós, nunca vou ser eu não tenho capacidade, habilidade para o fazer, mas eu não teria como treinador nenhum medo em capacitar os meus clientes deles se tornarem... portanto, se tornarem autónomos, fugiu uma palavra, porque eu estaria a falar eu ainda passei por uma percentagem de 0,1% da possibilidade do resto do mercado que poderia passar. Agora, isto leva a um shift de mentalidade muito grande, porque eu acho que nós ainda olhamos para isto tudo com uma mentalidade muito cerrada de existe este mercado que é muito pequeno e nós temos que olhar para aqui com as condições que temos e tirar o máximo proveito. E depois tu tens exemplos de projetos empresariais, de malta que está a desenvolver formas de chegar à população de forma muito mais acessível, que torna o acesso... eu estou-me a lembrar, enquanto estamos a falar disto, estou-me a lembrar de um caso muito específico, já falaste na reabilitação, que não é no exercício propriamente dito, mas é na reabilitação, na fisioterapia, que é uma empresa portuguesa que através da tecnologia tem o objetivo de chegar a 2 mil milhões de pessoas, ou seja, estamos a falar de uma percentagem brutal Podemos dizer o nome? Da Sword. Exatamente, que para mim é uma inspiração brutal. Brutal para passares para o exercício, porque eles estão a fazer aquilo na área da fisioterapia e até já estão em mais áreas da saúde. Mas se tu tiveres a mesma abordagem no exercício, de repente tu passaste de uma porcentagem muito pequena de pessoas que podiam aceder àquele nível de acompanhamento na fisioterapia para um mar. E porquê é que nós não conseguimos fazer a mesma coisa no exercício físico? Eu acho porque que é possível. conseguimos. Ainda não o fizemos, mas acho que conseguimos. Temos é que saber sair do formato tradicional que temos instituído. Mas acho que conseguimos. Vou dar um exemplo que é sobre a minha empresa. Não é só minha, mas também é minha. Na altura foi super criticado e foi, mesmo dentro da empresa, o conceito de treinos de meia hora. 20 minutos efetivos de contração muscular. Isto é completamente disruptivo, isto sabe a pouco, isto não vai resultar. E a verdade é que nós temos, e eu disse ao Hugo Muniz, olha, a minha preocupação na folha de Excel só é uma, que eu estou divorciado de folhas de Excel, apesar de ter lá estado como tu, na gestão, eu só quero ver
a taxa de fidelização. Qual é a fidelidade do praticante? 5% ou menos. Ou seja, num universo de 200 pessoas, não chega a 10, a desistência. E este era o meu objetivo, era o meu sonho enquanto empresa conceito. Isto só para fazer um paralelo, a indústria tem altas taxas de desistência, ok? E para mim é estranho em termos de negócio, para mim, atenção, vocês sabem que eu gosto de ginásios e não mudava nada nos ginásios. Agora acho que há coisas que podemos fazer de outras formas, acrescentar coisas, segmentar, melhorar uma série de modus operandi. E um deles é este, porque é que há um investimento num recurso humano de 5 pessoas, sales, porque vais perder 60% das pessoas que inscreveste. Ou seja, tu andas sempre a correr atrás do que vais perder. Assim é que me faço entender. Já sabes, tens um balde furado, por isso procura mais forma de o encher. Exatamente. Para mim é estranho esta forma de estar em termos empresariais, em termos de negócio, agora falando um bocadinho diretamente na tua área, é estranho, não acho muito sustentável. Eu prefiro ter o problema, que eu acho que é um ótimo problema, que, olha, temos que ter lista de espera. Não podemos inscrever esta pessoa ou esta ou esta. Eu quero estar a estressar, eu quero estar preocupado com isso. Não consigo, não tenho recursos para atender mais gente. Ou seja, tenho que expandir. Porque ter uma unidade, ter uma dinâmica, perco demasiado, é muita gente. É muita gente. Porque o que me preocupa, e eu não me movo por questões financeiras, isto parece um clichê eu estar aqui a dizer isto, mas é verdade, eu nunca tomei decisões. Sempre fui demasiado crente na minha profissão e numa série de ideias e valores, que é, as pessoas precisam de exercício físico. Tem que haver formas de elas conseguirem. Nós temos que construir. A Universidade de Harvard tem este conceito que é o Participant-Centered Learning, ou seja, eu tenho que construir o processo à volta daquelas características individuais, e somos altamente individuais. E eu tenho que conseguir adaptar-me àquilo, porque é a forma básica de eu garantir que aquela pessoa se mantém fiel à equipa, à empresa, aos valores, à missão. Daí o churn rate, há várias métricas, tu sabes isso muito bem. Há o friction rate, o churn rate, há uma série delas que eu procuro não olhar mesmo. Só quero perceber, pergunto ao meu diretor de vendas, olha, a célula que me interessa, qual é que é? 8 pessoas, atenção, o que é que aconteceu? O que é que podemos melhorar? Foi mudança de residência, foi mudança de trabalho, nasceu um neto, é este mês, foi uma suspensão. Interessa muito porque é que as pessoas não se mantêm numa prática que é essencial à vida delas, à saúde delas. Eu acho que aqui é um mar de oportunidade na criação em sistemas, em dinâmicas dentro de uma empresa, de abordagens, porque a base da pirâmide é a adesão. E um fator super importante que é, a pessoa vai e tem uma má experiência, da próxima vez, quando voltar, a predisposição se calhar não está aumentada. É isso, está eu acho que é diminuída. isso que mais preocupa, não é? Nós vamos queimando a experiência. Sim. Isto para mim é super importante, isto de ser uma boa experiência. A pessoa tem que sair com vontade de voltar, tem que ser educada para começar a ter um sistema de valores, para começar a ter uma consciência que aquilo é mesmo importante. Sim. E isto, eu conheço muitos profissionais que o fazem de forma muito natural. Isto às vezes é mais, estas questões comportamentais estão muito bem estudadas. Nós temos uma equipa, aliás, vocês tiveram cá o Bastos, e um dia talvez tenham um Diogo Teixeira, que passaram uma vida na academia a estudar estas questões, que são motivacionais, ou seja, porque é que as pessoas desistem, porque é que as pessoas... Há aqui relações muito diretas entre intensidade e desprazer, e o inverso. Portanto, há várias teorias que são integradas, que há um questionário avaliativo para com o cliente, aluno, e dá para perceber o que é que o motiva e desmotiva, e dá para começar a afastar barreiras
e aumentar a probabilidade daquela pessoa continuar a treinar e a não faltar. E a pôr o treino na agenda e a usar a expressão desculpa, tenho treino. Sim, que eu derreto-me com esta expressão, que é desculpa, tenho treino. É uma coisa super importante. Aquele momento tem que ser um momento. Pronto, isto é uma das ideias que eu consegui materializar e sair daquela barreira financeira para aceder ao serviço que eu presto. Um dia espero ter condições, curto prazo, de deixar de ter este serviço que tem esta questão financeira tão vincada e começar a tirar esta barreira. E sei lá, pegamos numa carrinha e vamos dar um workshop a uma escola aqui ao lado e vamos falar com as crianças sobre a importância e dar exemplos e desenvolver uma consciência e uma educação da necessidade do movimento e do exercício físico, da atividade física e até do desporto. Mas neste momento ainda nos podem chamar de malucos, mas eu tenho a certeza que nós vamos trabalhar até ao dia em que tu tens um médico por natureza a redirecionar-te para um ginásio, um treinador, para seres acompanhado e para conheceres o exercício físico. Porque nós começámos por falar sobre o peso que um médico tem na tua consciência. Se eu sou ignorante quanto à saúde, e nós todos nascemos ignorantes quanto a tudo, vamos aprendendo algumas coisinhas. Mas a verdade é que o meu conhecimento sobre saúde, por exemplo, no meu caso pessoal, se calhar 50% do meu conhecimento de saúde foi adquirido nos últimos 3 anos. Desde que eu conheço a Rita, que tem muito mais conhecimento de saúde que eu, então eu fui bebendo desse conhecimento. E isso fez-me tomar a consciência de que, pois é, muito provavelmente, a maior parte do pessoal está como eu estava, que é, tu sabes qualquer coisinha, nós tendemos a acreditar que sabemos muito mais do que aquilo que sabemos, e quando te dás por ela não percebes nada. Isso foi muito claro quanto à nutrição, por exemplo, que eu percebi que era um perfeito nabo quanto a... Acabaste de fazer uma grande crítica à educação física. Pois, que é uma excelente crítica, e eu partilho. Sim, nós já debatemos isso muitas vezes, sabes que eu nunca... Já se falou, já essa expressão já passou por aqui muitas vezes, mas eu senti exatamente isso, que é, foi o Emiliano Ventura, quando passou por aqui, deixou essa expressão, que é 12 anos de escola. Quantos anos é que tu recebeste educação física? Nunca foste eu nunca fui educado fisicamente, eu nunca fui educado para a saúde, eu nunca tive noção, consciência daquilo que acontecia comigo em termos de fisiologia, em termos de evolução do que é os meus parâmetros de saúde. 100% daquilo que eu conhecia era o que me era passado por um médico, por exemplo. Ou seja, é impressionante. Tudo o que o médico me diz para mim é a verdade. E é assim para 90 e tal % das pessoas, provavelmente. É impressionante. Sim, e sabes que nós estamos na nossa bolha, achamos sempre que já há conhecimento, que as pessoas já sabem, mas não é bem assim. E foi o Paulo que me passou muito disto, que eu não tinha mesmo noção. E no dia em que tu mudares este paradigma das pessoas chegarem a um médico e tudo o que recebem é medo, é receio de mexer em alguma coisa que dói ou que estragas, tu mudas completamente esta mentalidade quanto à adesão. Porque aí tu tens a pessoa consciente de que não está a fazer um processo de melhoria com um objetivo de 6 meses ou de 12. É uma questão que levas para a vida inteira. Mas precisas de criar um ecossistema de muita confiança e de muita segurança, Sem que é um dúvida. processo. Sem dúvida. E nós vamos chegar aí. É a consciência de um resultado que tem que ser mantido, que é para a vida. Isto é uma cultura educativa que tem que ser desenvolvida, se calhar sem fatores extrínsecos, atribuições de notas, por exemplo, nas questões desportivas. Nós temos países em que não há notas até à idade X, e eu acho isto a nível desportivo espetacular, e depois ainda há a sensibilidade de o professor, o grande responsável por uma criança, dizer assim, não te preocupes, não gostas ou não tens sucesso no handball ou no basquete, tens esta opção, esta e esta, tens características físicas que vão ter sucesso aqui. Isto não é feito, e eu acho isto fundamental. Haver condições para intervirmos desta forma, porque as consequências são demasiado graves. A prevenção tem que ir para aí, e nós temos que forçar esta mensagem.
Nós estamos obrigados, porque a ciência nos empurra completamente para aí, nós estamos obrigados a isso. A falar com os professores de educação física para ter este mindset de não impor seleção natural. Porque vocês já pensaram, pensem comigo, a quantidade de colegas meus, amigos do secundário ou do preparatório que tinham más notas em educação física. Aquilo são marcos, são mecanismos associativos negativos que ficam. Pá, e se não é o basquetebol, podia ser outra coisa qualquer. E paralelamente disso, o que referiste muito bem agora, que é a importância de uma boa alimentação, de uma boa gestão de energia, stress, alimentação e as práticas de movimento e exercício físico. E depois tens casos como o meu caso, por exemplo, que era eu tive um salto físico muito grande entre o 9º e o 10º ano, ou seja, do 9º e 10º, ou seja, 14 e 15 anos. E foi uma altura em que eu de repente cresci para aí 20 centímetros durante um ano. Foi uma coisa mesmo absurda. Nunca me aconteceu. E ganhei uma capacidade física muito grande. Então, do 10º ao 12º ano de escola, entre os 15 e os 17, 18 anos, eu tinha nota máxima a educação física, facilmente, sem esforço nenhum. Porquê? Porque eu estava a ser medido pela minha aptidão física. Ora, com as notas máximas da educação física, eu saí da escola sem saber a distinção entre uma proteína, um hidrato e uma fibra, e o que impacto é que isso tem na minha saúde, no meu corpo, na minha aptidão geral, o que é hipertrofia muscular. Eu não sabia nada disto. Como é que alguém que está no top da educação física não tem a mínima educação acerca do teu físico, não é? Então, alguma coisa está muito errada aqui. É por isso que ele se acha. Vem daí. Temos que criar aqui temos que criar aqui uma mensagem, temos que fazer aqui uma pressão para mudar isto o quanto antes, porque é fundamental, e o simplificar para poder haver prática fácil e sem barreiras é nessas idades que se cultiva, sem fatores extrínsecos. Nós tivemos agora o exemplo de um país, a Dinamarca, há mais culturas, a Noruega também, grandes resultados esportivos. Eles não têm, curiosamente, notas, não há o fator extrínseco de distinção. Isto há várias formas de fazer isto a nível educativo, ou seja, é treinar por prazer, é treinar porque me sinto bem, porque foi normalizado, porque faz bem à saúde. O fator social também. A conexão social, sim. Cada vez se fala mais, e nas questões mentais e cognitivas e depressivas, o exercício também tem um grande papel. E só antes que escape aqui um detalhe, esta questão da cultura transdisciplinar, a cultura da cooperação, que eu gosto imenso, eu atrevidamente costumo dizer que os médicos têm que ser o nosso sales department. Eu digo isto entre amigos médicos, ou seja, publicamente, pronto, já estou tramado. Foi a primeira vez que disse. Mas por favor não me entendam mal, que é assim como eu, é um ciclo de recomendação, assim como eu tenho a informação de, ok, ortopedia, cotovelo, tens estas hipóteses, aqui és de onde? És de Aveiro, és do Porto. Assim como eu tenho essa rede de contactos, eu acho que os médicos também terão no futuro uma rede de contactos com várias possibilidades adaptadas à pessoa e facilmente recomendar. Eu acho que isto é fundamental. Isto já é uma realidade diária. Sim? Há 10 anos era um sonho, isto é uma realidade diária. Sim? Até vou-te dar o nosso caso, sou suspeito, não é? Mas vou-te dar o nosso caso, eu faço um login no computador e marco a consulta. Eu entro na plataforma do hospital, marco como médico. Ou seja, remover estas barreiras, criar esse ciclo é super importante. E o exercício, muito mais do que vendido, tem que ser recomendado. E ainda não é. E não é um soundbite, uma aposta de pescada que exercício faz bem. Era o que tu dizias, toda a gente sabe isso. Mas ninguém tem consciência sobre isto.
Ninguém se calhar atribui o devido valor e a profundidade. Ninguém precisa do que desconhece. Uhum. E acho esta relação transdisciplinar, eu costumo assim de vez em quando falar numas questões conceptuais, que é o multidisciplinar e o transdisciplinar. Até são 3 conceitos. Conceptualmente isto é quase semântica, mas transdisciplinar é ter várias câmaras a observar uma realidade, partilhar informação e depois dedicar discussão à solução. Ok? É o multi, é o inter e é o transdisciplinar. Multi, há várias câmaras. Inter, partilho as imagens com os outros operadores. E trans, é um processo integrado, uma dinâmica criada para criar soluções adaptadas, individualizadas. E isto acho que é uma boa dinâmica para a nossa área e para o nosso futuro como agentes de saúde, como temos tudo para estar na linha da frente de uma melhor saúde em Portugal. Temos tudo. Claro que estamos a começar, mas temos toda a competência, todo o dado científico, e depois eu daqui a bocadinho vou ter que falar um bocadinho sobre questões da ciência, que é muito importante. Porque haver um estudo é haver um estudo neste momento. Ou haver uma meta-análise, nós precisamos muito de literacia estatística e científica na atualidade. Porque felizmente há muito mais ciência com várias qualidades. Com isto eu quero dizer o quê? Eu tenho estudos de caso que lanço para os masters da nossa escola com meta-análises de má qualidade. Porquê? Porque se baseiam em estudos de má qualidade. E tem que haver alguém responsável, e há gente muito competente em Portugal, mas tem que haver gente responsável a direcionar e a escrutinar ciência, mesmo que seja um nível topo. Mas é uma meta-análise. Ok. A verdade é que hoje em dia não é demasiado frequente, mas acontece várias vezes, ou seja, é demasiado frequente, que tu tens erros básicos de double count, penta counting, ou seja, tu vais fazer uma estatística baseada numa repetição. Isto é um erro de A e O. Tu pões um peso, deixa-me só traduzir, um tamanho de efeito numa meta-análise que não é verdade, porque puseste aquele estudo 3 vezes, a contar como 3, e não é verdade, é o mesmo estudo, a dizer a mesma coisa. Ou seja, isto aqui pode parecer um bocadinho abstrato, o que eu estou a dizer agora, mas temos, por exemplo, sobre creatina. Eu não quero entrar muito nestas, prefiro que sejam os nutricionistas, por exemplo, a falar de creatina, ou que seja alguém especialista da creatina, que não é o meu caso, mas nós temos 2 meta-análises recentes que tiveram um efeito mediático gigante. Até vou ter que partilhar uma coisa com vocês, que eu estava na fila da farmácia e uma senhora muito próxima ou acima dos 80 anos tem creatina à senhora, e eu achei aquilo super curioso. Ou seja, o que é que isto representa para mim? Que houve muita informação sobre aquilo, possivelmente até o médico, possivelmente até o nutricionista. Ou seja, nós temos que estar muito atentos à ciência que consumimos e como é que a digerimos. Fiz-me entender ou não? Qual foi o problema do estudo da ciência à volta da creatina? Até te posso dizer, olha, o estudo que tem parâmetros cognitivos Sim. é completamente overhype. Sim. Esse estudo tem vários erros metodológicos básicos. Sim. E foi um estudo que fez Um buzz gigante. É. Teve imenso mediatismo. É preciso cuidado, temos que ter aqui alguma maturidade e de repente não achar que, olha, esta descoberta é espetacular e sair com cartazes à rua, redes sociais, etc. E temos que ter alguma... Eu estou a dizer isto, atenção, eu incluo-me nisto tudo. Eu procuro mesmo este mindset de julgamento zero. Isto pode-me acontecer amanhã, eu cometer estes erros. Portanto, só para estarmos atentos, aliás, eu tentei passar esta mensagem no Exercise Summit, que eu fiz a abertura o ano passado no hospital, e estavam vários investigadores
com enorme peso em Portugal e não só, e fiz esta ressalva. Nós temos que ter esta cultura, esta literacia estatística e de ciência, que é para manter-nos com boa ciência do nosso lado, porque felizmente há muito boa ciência, é um grande método, tem que ser o fundamento, o alicerce disto tudo, mas pronto, temos que estar atentos a consumir a ciência. Normalmente há uma pergunta que a Rita faz sempre. Passaram 15 minutos? Ou não? Ao acabar Certo. o episódio, que é como é que tu passas dos 5 para os 95. Tu próprio já respondeste a isso, que já chegaste aos 95 numa população que anda muito à tua volta. Nós vamos fazer isso. Preocupam-me imenso esses 95. Nós vamos chegar lá a nível nacional. Nós ainda vamos discutir muito depois deste podcast, um dia mais tarde, como é que vamos fazer isso, mas nós vamos lá chegar, todos em conjunto. A ti que estiveste connosco até aqui, muito obrigado por nos acompanhares. Segue o trabalho do Rui, que está aqui identificado neste episódio. Não te esqueças de seguir aqui o BMS Podcast também, subscreve o podcast, segue a BMS nas redes sociais, passa pelo Marketplace da BMS, que já está ao vivo, e já dá aqui um cheirinho daquilo que nós falámos aqui sobre encontrar bons profissionais. E daqui a 2 semanas nós estamos de volta. Rui, muito obrigado por teres cá estado. Obrigado, eu. Foi um prazer. Obrigado, eu. Obrigado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? Comida, água, medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.